Olha só o que diz no versículo 4, olha só. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está falando aqui do terceiro templo, que já está sendo planejado há muito tempo. O templo de Salomão, lá em Israel. Eles já estão preparando isso aí. Vai ser possível construir depois do acordo de paz. E ele vai se assentar no templo, olha só, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem está entendendo? Olha só, no princípio primeiro o que vai acontecer? A nova ordem mundial vai agir, vai se unir e vai ser formada uma só religião e um só governo. Uma só religião e um só governo, dando um poder para um só homem. Vai ser o anticristo. O anticristo vai dominar tudo nessa nova ordem mundial. Nesse começo e durante os 7 anos de tribulação. E no meio da semana, nos primeiros 3 anos e meio, esse acordo de paz que foi feito com Israel vai ser quebrado. A tribulação cessou nos primeiros 3 anos e meio e vai se iniciar a grande tribulação. Vai ficar sério o negócio. Olha só, versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos disse quando ainda estava convosco? Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Uma coisa ainda está detendo esse homem de se manifestar realmente, de se concretizar tudo que está profetizado sobre ele. A construção do templo, a nova ordem mundial, as mãos dele, o controle de tudo sobre ele, a marca da besta. Os deles vão ser selados. Tem muitos aí falando que pode aceitar o chip, pode aceitar a marca. É um conselho. Faça a sua escolha rápida e busque o conhecimento das escrituras. Não vá pelo que estão falando, não. Antes de tudo, busque, leia. Que tem muito pastor aí falando que pode aceitar o chip. Isso é pastor maçom, isso está perturbado. Endemoniado, está no erro, está errado, e está querendo levar você para o erro também. Leia as escrituras, é um conselho que eu dou. É um conselho que eu dou. Como diz no versículo 2 aqui, ó. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Busque o entendimento, busque conhecer. Não vá como pela cabeça de muitos, não. Não é porque ele tem um cargo, não é porque ele tem um cargo elevado, pastor, apóstolo, seja o que for, que você deve acreditar nele totalmente. Busque conhecer, busque, não se move do seu entendimento, busque conhecer. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Versículo 7. Porque já o segredo, o mistério da injustiça opera. Já o mistério da injustiça opera. Isso aqui já está operando há muito tempo. Olha só. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem são esses que do meio vão ser tirados? São os vencedores, como está escrito nas 7 cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, as 7 eras da igreja, os vencedores. Esses são o grupo que vão ser tirados do meio, representando a primícia da colheita do Antigo Testamento. Primeiro havia a primícia da colheita apresentada ao Criador, depois era colhido o resto.
representando os primogênitos. Olha só. Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Isso está se referindo aos vencedores, à primícia da colheita, ao primogênito, aos anciões, ao filho varão, que está escrito em Apocalipse, que foi arrebatado depois do seu nascimento. E deu a mulher à luz a um filho varão, e esse foi arrebatado, e a mulher fugiu para o deserto. Ou seja, esse filho varão são os vencedores, são os anciões, que foi arrebatado no início da tribulação, antes da tribulação. Esse filho varão é o que está detendo o homem do pecado se manifestar. Ele só não se manifestou, a igreja, muitos já sabem quem ele é, tem padres dizendo, padres já confessaram que o falso profeta é o próprio Papa. Muitos padres já confessaram, e quem tem buscado o conhecimento, quem tem buscado a verdade tem visto isso. Muitos já sabem que esse homem que foi mostrado ainda há pouco, Emmanuel Macron, é o anticristo. Amém, gente? E esse que do meio será tirado, que está detendo o homem do pecado se manifestar, são os vencedores. Está se referindo ao primeiro arrebatamento. Eles estão detendo. A igreja será levada, os vencedores serão levados. E a igreja e a terra será entregue nas mãos da besta, nas mãos do anticristo. Olha só. E então, depois do arrebatamento dos vencedores, depois que o filho varão foi levado, os vencedores, versículo 8, e então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o nosso Salvador desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando isso vai acontecer? Quando ele vai aniquilar o iníquo? Na vinda, no final da tribulação, no final dos 7 anos. Versículo 9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, anticristo, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Isso está dizendo o quê? Isso está dizendo que o falso profeta vai fazer sinais, prodígios e milagres diante do anticristo, diante da besta. E muitos vão adorar, muitos vão se prostrar a ele, vai ser muita evidência. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. Aqueles que aceitarem a marca serão selados pelo anticristo. Não importa se é chip, não importa se é um selo, não importa o que seja, se você fez parte do sistema, se ficar na tribulação e se aceitar fazer parte do sistema político e religioso, você vai estar selado. Entenda isso. Versículo 11. E por isso o Eterno lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Versículo 13. Mas devemos sempre dar graças ao Eterno por vós, irmãos, amados, do nosso Salvador, pois vos ter o Eterno elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, a fé da verdade.
Amém, gente? O eterno Yahweh nos escolheu desde o princípio, somos predestinados. Não me importa se você acredita ou não na predestinação, mas nós somos predestinados desde o princípio, desde antes da criação da terra. Amém, gente? Não crer na predestinação é não crer no poder do eterno, na onipotência, onisciência e onipresença. É dizer que o eterno não conhece o futuro, é dizer que o eterno não conhece aqueles que serão salvos, aqueles que farão parte do reino. É dizer que o eterno, misericórdia, não acreditar na predestinação, não acreditar que somos predestinados, é não acreditar que o eterno pode ver o futuro, que o eterno conhece o futuro, que passado, presente e futuro são a mesma coisa para ele. Para ele não existe o tempo. Pensa nisso. Mas devemos sempre dar graças ao Criador por vós, irmãos amados do nosso Salvador, por vós ter Yahweh elegido desde o princípio para a salvação. Existem os vasos predestinados para a salvação e outros para a ira. Em santificação do Espírito e a fé da verdade. A fé tem que ser na verdade. A fé é um dom à parte. Tem gente que tem fé em si mesmo, tem gente que tem fé em outros, no dinheiro, não importa. A fé é um dom à parte. Amém, gente? O próprio Filho falou, se tiveres fé, e disseres a esse monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar, assim será feito. Ele não falou que tinha que ter fé nele, a fé é um dom à parte. Olha os ateus. Os ateus acreditam, a fé deles é que não existe Criador. Deixa eu continuar. Versículo 13 ainda, ó. Mas devemos sempre dar graça ao Eterno por vós, irmãos amados de nosso Salvador, por vós ter o Eterno elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e pela fé na verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Salvador Yahshua Mashiach e nosso Pai, o eterno Yahweh, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Amém, gente? O tempo do fim está próximo. A igreja vai ser levada e muitos serão pegos de surpresa. Então, abra os olhos, busque o conhecimento, busque o entendimento, busque conhecer a verdade. Amém, gente? Tem uma palavra, uma passagem, que diz assim, ó, 1 Timóteo, versículo 4, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, mistério está ligado com o ocultismo. A vontade do nosso Pai é que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Sem mistério. Olha só o que diz aqui no versículo 14 de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 14. Olha o que fala aqui. Ó. O objetivo é que não sejamos mais como... Não, versículo 13. Deixa eu ler o 13, ó. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho do Eterno.
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Temos que alcançar o quê? A maturidade, ser adultos espirituais. Os anciões que estavam sentados ao redor do trono são os vencedores. Estão lá por quê? Como anciões, porque eles amadureceram na fé e no Espírito, eles tinham conhecimento da verdade, não eram leigos. Olha só, versículo 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Criança não vai reinar no milênio com Mashiach. Quem vai reinar no milênio com Mashiach são os anciões, são os que venceram. Amém, gente? A diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje é absurda. Hoje é um evangelho fácil. Hoje o evangelho é aplaudido. Na época os crentes eram mortos. Tem diferença ou não tem? Tudo por quê? Porque eles tinham conhecimento da verdade, conheciam o nome verdadeiro e não aceitavam a hierarquia, doutrina de homens. Eles não aceitavam dentro da igreja. Por que hoje está tão fácil pregar o evangelho? Porque as verdades foram ocultadas. Deixa eu ler o versículo 8. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Tem muita criança aí dentro das igrejas. 50, 30 anos e não conhece a verdade, não são maduros na fé. Levados de um lado para o outro pelas doutrinas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrinas, pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro, que induzem os incautos ao erro. Olha só, vou deixar um questionamento aqui para os irmãos. Provérbios 30. Provérbios 30, versículo 1, versículo 4. Provérbios 30, versículo 4. Olha só. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem faz isso? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem tem o poder de fazer isso? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Responde-me se é que sabe. Qual é o seu nome? Qual é o nome do teu filho, do seu filho? As Escrituras estão nos fazendo um questionamento. Você conhece o nome do Eterno? Você conhece o nome do Filho do Eterno? Você acredita mesmo que o nome do Eterno é Deus, é Jeová? Você acredita mesmo que o nome do Filho do Eterno é Jesus? Olha só.